Olá, pessoal! Nesta aula, iremos estudar um pouco sobre teoria de conjuntos. Iniciaremos com algumas noções de lógica. Em seguida, falaremos alguns conceitos da própria teoria de conjuntos e terminaremos com diagramas de Venn, que serão utilizados para algumas operações com conjuntos. Bom, nas noções de lógica, nós vamos começar com os quantificadores. Quantificadores, nós temos aqui dois símbolos. O primeiro deles é o para todo e o segundo deles é o existe. Em seguida, nós temos os conectivos. Os conectivos são e, ou, se então, ou implica, o se somente se e a negação, ou não, que é esse tio. Esses quantificadores e os conectivos, eles são muito utilizados na matemática em algumas sentenças, proposições, teoremas, para a gente conseguir escrever uma sentença matemática de uma forma mais lógica. Os conectivos e os quantificadores, eles são muito utilizados também na área computacional, em uma linguagem computacional. Bom, então vamos para a teoria de conjuntos. Então nós vamos começar aqui com a noção de conjunto. O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção bem definida de objetos. Vocês vão observar aqui que essa noção ela é bem ampla, né? Ela é bem abrangente. Então, conjunto é uma coleção bem definida de objetos. Que objetos são esses? Esses objetos podem ser números, animais, várias coisas, certo? Os objetos desse conjunto, eles serão chamados de elementos do conjunto. E as palavras classe, coleção, família também são sinônimos para a palavra conjunto. Vejam aqui alguns exemplos para ficar mais claro o que é um conjunto. Então, aqui nós temos um conjunto A com os números 1, 3, 5, 7 e reticências, que quer dizer que continua. O conjunto B com os números 0, 2, 4, 6 reticências. O conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4. Lá adiante nós vamos ver que esse N é o conjunto dos números naturais. Nós temos aqui um conjunto W que contém algumas cores, ó, verde, amarelo, azul, branco e preto. Que cores são essas? Onde nós podemos ver estas cores? Essas cores estão presentes na bandeira do Brasil, né? V é o vetor V, tal que, esses dois pontinhos aqui também é um símbolo que a gente usa muito na matemática, que a gente lê como sendo tal que. Esses dois pontinhos, ou tal que, também pode ser denotado com uma barra vertical. Então, tal que V é um segmento orientado horizontal, orientado da esquerda para a direita e tendo comprimento 2 centímetros, por exemplo, que eu coloquei a medida, a unidade, né? E o conjunto P é um X, tal que X é aluno da Escola de Ciências e Tecnologia, da UFRN, por exemplo, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de conjuntos. Como nós podemos representar esses conjuntos? Nós podemos representá-los, como vocês viram aqui atrás. Tivemos conjuntos com apenas os elementos e tivemos conjuntos que têm algumas frases, algumas características dos elementos. Então, nós podemos representá-lo listando os seus elementos, separando-os por vírgula, e eles ficam entre chaves, certo? E nós também podemos representar os conjuntos descrevendo a propriedade que caracteriza os elementos. Os conjuntos, eles sempre vão ser denotados entre chaves. Mas ao invés de você listar todos os elementos, nesse segundo caso, você utiliza uma propriedade que caracteriza os elementos. Então, olha só, V é um vetor, tal que V é um segmento orientado, horizontal, que tem
o sentido da esquerda para a direita. E de comprimento 2 centímetros, por exemplo. E o conjunto P é o conjunto dos alunos da Escola de Ciência e Tecnologia, né? Então, mais outra questão que nós vamos enfatizar aqui é a ordem com que os elementos do conjunto aparecem entre as chaves. Esta ordem não é importante, isto é, o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 é idêntico ao conjunto 1, 4, 3, 2, 5, onde nós só apenas mudamos aqui a ordem dos elementos 2 e 4. Já o conjunto A, B, C, D, E, F também é idêntico ao conjunto A, F, B, C, D, E. E o conjunto verde, amarelo, azul, branco, preto é idêntico ao conjunto contendo os elementos azul, verde, branco, amarelo, preto. Então, a ordem dos elementos não é importante, que você ainda continua tendo conjuntos idênticos ao mudar a ordem que os elementos são listados dentro das chaves. Bom, como é que nós vamos relacionar os elementos com os seus conjuntos? Nós vamos usar dois símbolos, o símbolo de pertence e o símbolo não pertence. Então, se o elemento pertence ao conjunto, você vai usar o primeiro símbolo. Então, se você escrever X, o símbolo A, você vai ler X pertence a A. E isso aqui quer dizer que o elemento X está lá dentro do conjunto A. E se você escrever X, usar esse símbolo e seguida o A, você vai ler X não pertence a A. E nesse caso, X não é um elemento do conjunto A. Agora, nós vamos conhecer aqui alguns símbolos que relacionam o conjunto com o conjunto. Então, nós temos os primeiros símbolos, que é o está contido. O está contido, você tem esta versão, que é somente essa curvinha, e tem também essa curvinha com um sinalzinho, com um tracinho embaixo. Quer dizer que é está contido, podendo ser igual. Os dois símbolos você vai ler está contido. Você pode usar um ou outro, mas quando tu tem a chance de ser igual, você vai usar essa segunda opção. Na verdade, você sempre pode usar essa segunda opção sem ter medo de errar, porque ela é a opção mais abrangente. Então, esse exemplo, ó, A está contido em B. Quando é que A vai estar contido em B? Aqui a gente está também explicando quando é que cada um acontece. O A vai estar contido em B quando, olha o símbolo, se somente se, para todo x de A, ou seja, todo elemento de A, implica que o x é elemento de B. Então, se você olha para um elemento de A, e ele deve ser também elemento de B, para que o A esteja contido em B. Esse símbolo se somente se, pessoal, ele é um símbolo muito importante que dá a possibilidade para a gente da sentença ser verdadeira da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda. Como assim? Você pode fazer a seguinte consideração, ó, A está contido em B, então vai valer essa segunda parte aqui. Então, para todo x de A, o x também é elemento de B. E vale também a sentença da direita para a esquerda, ou seja, para todo x de A, o x também é elemento de B, então é válido que o A está contido em B. Então, esse símbolo somente se dá essa possibilidade para a gente de ter duas sentenças verdadeiras. Agora, quando o conjunto não está contido no outro, você vai apenas colocar uma barra cortando o símbolo de contido. Então, aqui nós temos as duas opções para o símbolo não está contido. E aqui nós temos um exemplo, ó, A não está contido em B. Quando é que o A não está contido em B? A não está contido em B se, somente se, existe um x pertencendo a A, tal que o x não pertence a B. Então, quer dizer que se existir um elemento em A e esse elemento não está em B,
quer dizer que o A não pode estar contido em B. A não está contido em B. Da mesma forma que aconteceu na sentença anterior, esse se e somente se possibilita você ler a sentença também da direita para a esquerda, ou seja, se existir um X lá no conjunto A e esse X não está em B, você pode concluir que o A não está contido em B. Em seguida, nós temos o símbolo contém. Contém aqui com as duas opções, o contém e o contém igual. Então, B contém A. Quando é que o B contém A? B contém A se somente se todo X de A deve ser também elemento de B. Todo X de A é um elemento de B. E quando é que você usa o símbolo não contém? O símbolo não contém é usado da seguinte maneira, ó, B não contém A. B não contém A se somente se existir um X em A, tal que X não pertence a B. Vocês observaram que as opções do não contém e do não está contido, vamos pegar o não está contido para dar esse exemplo que eu vou falar agora. Quando A não está contido em B, não é necessário que todos os elementos de A não sejam elemento de B. Basta que um elemento de A não seja elemento de B para você tirar a conclusão que o A não está em B. Por isso que a gente usou o símbolo de existe aqui, ó. Então, basta existir um X em A que não esteja em B para você ter essa conclusão. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo, ó. B não contém A quando existe pelo menos um X em A que não está lá no conjunto B. Bom, pessoal, nós temos aqui alguns conjuntos numéricos importantes que nós iremos estudar nesta série de vídeos. Então, nós temos o conjunto dos números naturais, que começa lá no 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números inteiros, que vai ter aqui a parte negativa, o 0, 1, 2. A partir do 0 coincide com os números naturais, né? Então, nós podemos dizer que os números naturais está contido nos números inteiros, né? Os números racionais, que são números constituídos por frações, sendo que todos os dois conjuntos anteriores nós podemos observar e considerar sendo frações com denominadores iguais a 1, considerar que seus elementos são frações com denominadores iguais a 1. Então, quer dizer que tanto o conjunto dos inteiros como o conjunto dos naturais estão contidos no conjunto dos números racionais. Os números irracionais são aqueles números decimais infinitos que não possuem representação fracionária, não existe uma fração que os represente. E, por fim, o conjunto dos números reais, que é a união, unir todos os conjuntos anteriores. Nós vamos estudar com mais detalhes os conjuntos numéricos no próximo vídeo, que é na aula 2. Então, vamos continuar, olha só. Um conjunto pode ser representado de formas diferentes. Então, nós podemos ter aqui, listar os elementos do conjunto. Então, 1, 3, 5, 7. Ou então, você pode dizer, o conjunto A é constituído por X pertencendo aos naturais, tal que X é um número ímpar. Então, essa sentença aqui caracteriza o conjunto A. O conjunto B, formado pelos números 0, 2, 4, 6, pode ser descrito como sendo X pertence aos naturais, tal que X é par. O conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, como que nós podemos descrevê-lo? Podemos dizer que são números naturais, então X pertence aos naturais, e são números que estão entre 1 e 5, incluindo esses números. Então, x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 5. Quando nós queremos usar as desigualdades para escrever um conjunto ou uma sequência de números, você vai ler a partir da variável para as extremidades. Então, a partir do x, você vai ler aqui para o lado esquerdo, x é maior ou igual a 1. Também que a gente pega o sinal
com essa abertura, x é maior ou igual a 1. E para a direita, você vai ficar aqui com a desigualdade, na pontinha da desigualdade, x é menor ou igual a 5, certo? Se você for ler a parte do 5, você vai ler 5 é maior ou igual a x. E se você for ler a partir do 1, 1 é menor ou igual a x. O x é menor ou igual a 5, certo? Bom, pessoal, o que é conjunto universo? Em uma teoria que a gente está estudando ou a gente está desenvolvendo, é usual, é comum que todos os subconjuntos desta teoria sejam bem definidas. Então, o conjunto de todos esses subconjuntos possíveis de você utilizar vai ser chamado de conjunto universo. Por exemplo, lá no estudo que você fez no segundo grau, você usou o conjunto universo sendo os números reais, né? Que todas as funções ali que você desenhou lá no plano cartesiano, esboçou, usava os números reais. A não ser quando você introduziu ali o conjunto dos números complexos, o conjunto ficou um pouco maior, aí você começou a ter o conjunto universo dos números complexos. Aqui, ó, nós estamos dizendo que o conjunto universo ele pode ser representado pela letra ômega maiúsculo, que é essa letra grega, ou então pela letra U maiúsculo. U é muito usado aqui nos nossos livros, nos livros que você pode consultar. O ômega também é. Aqui no nosso material você vai ver a letra U. E nós iremos utilizar como conjunto universo, no nosso estudo, o conjunto dos números reais. Subconjunto. A é um subconjunto de B se o A está contido em B. Olha só, A é um subconjunto próprio de B se o A está contido em B, mas ele é diferente do B. Para que ele seja diferente do B, o que tem que acontecer? Nós já sabemos que A está contido em B. Então, eu quero que ele seja diferente de B. Então, quer dizer que lá no conjunto B, que dá a entender que é um conjunto, vamos falar assim, que é um conjunto maior do que A, tem que existir um elemento que não esteja em A, né? Aí, nesse caso, os conjuntos serão diferentes e você vai ter este caso de ser um subconjunto próprio. Então, veja aqui o exemplo, ó. A é o conjunto formado pelos números ímpares, 1, 3, 5, 7, reticências. Ele está contido nos naturais, então ele é um subconjunto dos naturais. Além disso, ele é um subconjunto próprio dos naturais, porque ele é um conjunto diferente dos naturais. Ok? Outro exemplo, ó, conjuntos B e conjunto C foram dados. E nós podemos observar que o conjunto B é um subconjunto de C, porque todos os elementos de B estão no conjunto C. E como no conjunto C tem elementos que não estão em B, nós podemos dizer que o conjunto B é um subconjunto próprio de C. Coloquei entre parênteses. Nem sempre você precisa ficar dizendo se é conjunto, subconjunto próprio ou não. Pode colocar apenas a palavrinha subconjunto, certo? Aqui nós temos outro caso, ó. B é subconjunto do próprio B. Por quê? Porque o B está contido em B. Agora aqui é necessário aquele símbolo com o sinalzinho de igual por baixo, porque além de estar contido, é também igual. E aqui, pessoal, o B não é subconjunto próprio de B, porque o B coincide com o próprio B. A mesma coisa acontece com C. C é subconjunto de C e não é subconjunto próprio, ok? E a gente não pode dizer que C está contido em B, porque existem elementos em C que não estão no B. Então quer dizer que você usaria C não é subconjunto de B. O que é conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Você pode representar com esse símbolo, parece um zero cortado, ou então podia ser aquelas chaves com nada dentro. Também é utilizado essa notação como opção.
está contido esse conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo, porque nós vimos aqui pelas noções de subconjunto que um subconjunto está sendo contido nele mesmo, um conjunto está sendo contido nele mesmo. Então, olha só, vamos aproveitar e fazer um exemplo onde nós vamos julgar cada sentença dessas aqui como verdadeiras ou falsas. Olha só. P é o conjunto formado por números naturais, tais que esses números devem ser maior do que 0 e menor do que 1. Mas tem algum... E está dizendo que isso aqui é o conjunto vazio. Será que existe algum número natural maior que 0 e menor do que 1? Não existe, né? Então seria falso. A próxima alternativa, vazio pertence a A, sendo A um conjunto qualquer não vazio. Eu posso falar que o vazio pertence a A? O vazio, pessoal, é um conjunto, certo? O símbolo de pertence é usado para relacionar elemento com conjunto, que não é o caso aqui. Está dizendo apenas que o A é um conjunto qualquer que não é vazio. Mas essa segunda, então essa aqui seria falsa. Mas esta, ó, vazio está contido em A, sendo A um conjunto qualquer não vazio. Essa já é verdadeira, porque vazio sendo um conjunto, eu posso relacioná-lo com o conjunto A usando o símbolo de contido. A próxima, vazio pertence a vazio. Posso dizer que vazio é um conjunto contido no conjunto vazio. E o símbolo usado para relacionar conjunto com conjunto é o contido e não o pertence. Então, esse aqui é falso e o de baixo é verdadeiro. Vazio está contido no vazio. Então, aqui, ó, as respostas para a gente analisar. O que é cardinalidade de um conjunto? Cardinalidade é o número de elementos do conjunto. Então, olha só, existem conjuntos que têm finitos elementos, e nesse caso você vai ter uma cardinalidade que é um número finito. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a cardinalidade de A é igual a 5. A notação para cardinalidade vai ser esse símbolozinho do jogo da velha. Então, o jogo da velha é A. Agora, este próximo conjunto, que é dos naturais, menos o zero, né? N é sem o zero aqui. Nem é os naturais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse conjunto aqui tem essas reticências, tem infinitos elementos. Então, a cardinalidade de N é igual a infinito. O próximo conjunto, que é esse conjunto P, é x pertencendo aos naturais, tal que o x é maior que 0 e menor que 1. É igual ao conjunto vazio. Nós vimos ali atrás que esse conjunto não tem elementos naturais, então é vazio. E quando o conjunto é vazio, nós vamos dizer que a cardinalidade é 0, certo? Bom, o que é conjunto das partes de um conjunto? Se você tem um conjunto A não vazio, o conjunto das partes, que é denotado com esse símbolo, ó, PA, é o conjunto formado por todos os possíveis subconjuntos de A. E a quantidade desses subconjuntos possíveis vai ser 2 elevado a n, sendo que n é a cardinalidade de A. N é o número de elementos de A. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Se o conjunto é formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto das partes de A será... Aqui você estabeleça uma lógica para criar esses subconjuntos. Nossa lógica é a seguinte, ó. Conjunto que não tem elemento, que é o vazio. Depois, conjuntos com apenas um elemento. Então, nós vamos ter a possibilidade 1, 2 e 3. Depois, conjuntos com dois elementos. 1 com 2, 1 com 3. E o 2 com 3. E depois, conjuntos com 3 elementos. 1, 2, 3. Ao todo, nós tivemos 8 elementos que coincide com a formulazinha, com a relação 2 elevado a 3, onde 3 é o número de elementos do conjunto A. Vejam aqui algumas propriedades da teoria de conjuntos que nós temos. Dados os conjuntos A, B e C,
o A está sempre contido nele mesmo. Um conjunto está sempre contido nele próprio. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então quer dizer que o A é igual a B. Então, para você mostrar a igualdade de dois conjuntos, você deve mostrar essas duas relações, que o A está contido em B e que o B está contido em A. E esta última, ó, A está contido em B e, por sua vez, o B está contido em C. Então, o que acontece? O A está contido em C. O A passa pelo B e chega em C. A está contido em C, a transitividade, certo? Aqui é a simetria e aqui é a igualdade. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Temos o conjunto A, que são formados por números inteiros, e esses números são maiores ou iguais a -2 e menores ou iguais a 2. E aqui embaixo nós temos o conjunto B, formado por 2, -1, 0, 1, 2. Mas quando a gente vai observar, todos os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B, porque são números maiores ou iguais a -2 e menores ou iguais a 2, e são todos números inteiros. Mas o conjunto B também está contido em A, porque são os números -2, -1, 0, 1, que são aqueles compreendidos entre -2 e 2. Então, quer dizer que vale A contido em B e B contido em A. Então, os conjuntos são iguais. O A é igual ao conjunto B. Só estão escritos, representados de forma diferente. Bom, pessoal, vamos ver o que é diagrama de Venn e como utilizá-los para fazer operações com conjuntos. Então, olha só, diagrama de Venn são regiões delimitadas por curvas fechadas simples, desenhadas sobre um plano que simbolizam os conjuntos. Vamos só explicar um pouquinho aqui. O que são curvas fechadas simples? Curvas fechadas, vamos imaginar que você bota o lápis aqui, você vai desenhar e vai voltar para o mesmo ponto que você iniciou. Não fica nenhuma abertura. E são simples porque elas não dão volta, a linha não se sobrepõe. Então elas são fechadas sem dar nenhum nó. A linha não fica sobre ela mesma. Não podia dar fazer uma volta aqui e continuar, certo? Fazer um nó aqui, um arquinho assim, ó, e continuar. Então, o exemplo, ó, vamos representar o conjunto 1, 3, 5, 7, 9 usando um diagrama de Venn. Esse círculo aqui pode representar um diagrama de Venn. Se ele fosse mais esticado, parecido com uma elipse, também seria um diagrama de Venn. Se fosse um quadrado, também seria um diagrama de Venn. Então, o importante é delimitar essa região onde você vai usá-la para representar os elementos do conjunto. Nosso próximo exemplo, olha só, represente os conjuntos A e B usando diagramas de Venn. Aqui, pessoal, está mostrando para a gente que o conjunto A e B tem termos em comum. Então, nós vamos usar aqui dois círculos ou duas regiões, onde essas duas regiões têm uma área em comum. Então, nessa área em comum, você vai colocar aqueles elementos que são comuns aos dois, ó, o D, o F e o G, são comuns para os dois conjuntos. E aí você vai representar o ABC apenas no conjunto A e o GHI apenas no conjunto B. Então, esse desenho aqui representa esses dois conjuntos através do diagrama de Venn. Agora, vamos representar conjunto A e conjunto B usando o diagrama de Venn. Nesse caso aqui, os conjuntos não têm nenhum elemento em comum. Então, os diagramas eles não podem se eles se interceptarem, podia até encostar aqui um no outro, mas na área em comum dos dois ficaria sem elemento. A gente poderia usar essa mesma figura, só que aqui no meio não teria nenhum elemento. Teria elemento apenas na parte que pertence só a A e aquela parte que pertence só ao conjunto B. Ou coloca assim, separadinho um do outro. Agora que nós temos três conjuntos, olha só. Esses três conjuntos têm o termo B em comum. Então, ele foi colocado aqui, ó.
Entre o conjunto A e o conjunto B, nós temos o elemento, tem o D, entre o A e o B, nós temos o D em comum. Entre o A e o C, o A e o C, nós temos o D e o C em comum. Entre o B e o C, nós temos o D e o E em comum. Então, você observou que o D pertence a todos os três. Então, ele ficou aqui numa região, que tem a intersecção dos três conjuntos. E depois a gente colocou o C e o E em partes apropriadas aqui dessa figura, dessa representação geométrica que se formou aqui, de tal forma que esse C só pertence a A e a C. Eu não posso colocar aqui nessa região que pertence a B e nem aqui nessa região que pertence aos três, porque pertenceria a B também. Né? Mesma coisa aconteceu com E. E aqueles termos que pertencem apenas aos conjuntos A, B e C são colocados nas regiões apropriadas também, certo? Bom, vamos representar aqui neste diagrama o conjunto universo. Então, olha só, represente o conjunto A, o elemento G que não pertence a A, e sendo que o conjunto U é o universo. Então, nós colocamos aqui um conjunto maior, sendo U, podia ser outro círculo, que nós colocamos como opção o quadrado. O G está fora do A, e lá no A tem os elementos A, B, C e D. E aqui é o conjunto A. Aqui nós temos os conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, sendo que os reais é o conjunto universo. Então, nós temos um conjunto maior aqui, que são os reais. Aqui, dentro desse conjunto universo, nós colocamos um círculo maior para o conjunto dos racionais. Dentro dos racionais, colocamos os conjuntos dos inteiros. E dentro dos inteiros, o conjunto dos naturais. Fora dos racionais, nós colocamos os irracionais. E os irracionais estão aqui dentro do conjunto universo, que são os reais. Então, se você une tudo isso daqui, você tem o conjunto dos reais. Se você tivesse a intenção de representar o conjunto dos números complexos, ele seria um conjunto que vai abranger o conjunto dos reais também. Então, seria um quadrado maior ainda aqui, ou então um círculo, ou qualquer outra área, qualquer outra figura geométrica simples, fechada simples, que envolva o conjunto dos reais. A intersecção entre A e B. Então, a intersecção são valores de x que pertencem a A e também pertencem a B. Olha aqui aquele conectivo I. Você poderia ter usado aquele símbolozinho que é o acento circunflexo, né? Então, o exemplo, encontre o conjunto correspondente à intersecção entre os conjuntos A e B. Então, olhando para os conjuntos A e B, nós estamos vendo que o 3, o 5 e o 7 são comuns aos dois. Então, aqui nessa área que nós colocamos desenhada, está ilustrando a intersecção dos dois conjuntos. E aqui está a representação usando a teoria de conjuntos. Entre chaves, você colocou 3, 5 e 7. Aqui nós temos a união. Então, a união entre A e B é formada por termos x, tal que x pertence a A, ou então ele pertence a B. O conectivo que seria usado aqui é o acento, é o V, né? Parece acento circunflexo ao contrário, que seria com a letrinha V, né? Então, aqui no diagrama de Venn, nós desenhamos todo o conjunto A e todo o conjunto B para representar essa união. Quando você vai escrever em forma de conjunto, pessoal, você não vai colocar 3, 5, 7 duas vezes, porque os elementos dentro das chaves aparecem uma vez só, mesmo se eles forem repetidos. Então, nós colocamos 1, 2, 3, 5, 7 e o 4, 6, 8, certo? A diferença ou subtração entre A e B. Então, o que é A menos B? Quer dizer que vão ser elementos que pertencem a A e não podem pertencer a B. Então, olha só, tudo de B vai ser excluído
e você vai usar apenas os elementos que estão no conjunto A. Então, vão ser os elementos 1 e 2, apenas os termos 1 e 2 vai ser o resultado da diferença entre A e B. E nós temos agora a diferença simétrica entre A e B. A diferença simétrica é representada por esse delta maiúsculo. Então, a diferença simétrica entre A e B são valores x, são os termos de x, que pertencem a A menos B, ou então que pertencem a B menos A. Então, não pode pertencer à intersecção dos dois conjuntos. Ou pertence só a A ou só a B. Olha aqui o exemplo para facilitar. Encontre a diferença simétrica dos conjuntos A e B. Então, nós colocamos aqui os dois conjuntos, representamos em diagramas de Venn. Agora, veja quais são os números que pertencem apenas ao conjunto A. Então, essa parte aqui que tem os números 1 e 2. Então, veio aqui para o resultado, ó. E quais que pertencem só ao conjunto B? Por que eu tenho que unir com o conjunto B? Porque a letrinha que foi usada aqui é o ou. Então, ou é união. Se fosse I, é a interseção. Mas se eu colocasse interseção aqui, que é o que pertence aos dois ao mesmo tempo, seria vazio, porque não tem elementos em comum ao mesmo tempo. Então, ó, 4, 6 e 8 é a parte que pertence apenas ao conjunto B, que é o B menos o A. Você vai estar excluindo o conjunto A, está excluindo os termos do conjunto A do conjunto B. Bom, pessoal, esses diagramas de Venn, eles são muito úteis na resolução de alguns problemas. Então, vamos ver aqui um problema, ó. Uma prova constituída de duas questões foi aplicada a um grupo de alunos, dos quais 240 acertaram a primeira questão, 260 acertaram a segunda questão e 100 alunos acertaram as duas questões. E 50 alunos erraram as duas questões. Então, quantos alunos fizeram a prova? Bom, vamos fazer aqui por etapas, olha só. Vamos construir dois círculos para o diagrama de Venn, um quadrado em volta para o conjunto universo, porque tem 50 alunos que erraram todas duas, ou seja, não faz parte nem do primeiro círculo, nem do segundo círculo. O primeiro círculo corresponde à questão 1 e o segundo círculo corresponde à questão 2. Então, olha só, as informações que nós temos são essas, ó. 240 alunos, vamos pegar o que é comum aqui primeiro, pessoal. A dica é essa, ó. 100 alunos acertaram as questões 1 e 2. Então, 100 está na intersecção dos dois círculos, dos dois conjuntos. Desses 100, quer dizer, esses 100 alunos que acertaram a questão 1, tem que ser computado aqui, ó, porque 240 acertaram a questão 1. Só que você já colocou 100 alunos aqui, então tá faltando colocar 140. Porque quando você coloca 140 aqui, nessa região que não pertence à intersecção, você pode dizer então que 240 alunos acertaram a questão 1, porque 100 está aqui e 140 está aqui, ok? Da mesma forma, olha só, 260 acertaram a questão 2. Só que você já reservou 100 desses alunos aqui para as duas questões. Então, tá faltando 160 alunos para você colocar. E, por fim, 50 alunos que não acertaram nenhuma das duas questões. Então, quantos alunos fizeram a prova? Fizeram a prova 140 mais 100 mais 160 mais 50. Totalizando aí, ó, 450 alunos fizeram a prova. Então, nosso último exemplo é o seguinte, ó. Em um grupo de 99 esportistas, 40 jogam vôlei, 20 jogam vôlei e xadrez, 22 jogam xadrez e tênis, 18 jogam vôlei e tênis, 11 jogam as três modalidades. Então, nós temos 3 modalidades de jogos aqui. Sabendo que o número de esportistas que jogam xadrez é igual ao número de esportistas que jogam tênis, responda as seguintes questões.
Quantos jogam tênis e não jogam vôlei? Quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei? E quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? Então, essa questão, pessoal, para você responder sem dar um nó aí na cabeça, você vai fazer uso do diagrama de Venn. Então, você vai usar aqui 3 círculos, 3 regiões, para representar vôlei, xadrez e tênis. Então, é muito útil você listar todas as informações. Então, vejam aqui os detalhes. Está dizendo lá no texto que 11 jogam as 3 modalidades. Então, aqui na intersecção, que envolve os 3 círculos, olha, você vai colocar essa informação, que 11 jogam as 3 modalidades. A próxima informação é que 18 jogam vôlei e tênis. Só que você já colocou 11 aqui que joga vôlei e tênis, né? Então tá faltando colocar 7. Então nessa região aqui que envolve só vôlei e tênis, você vai colocar esses 7 para dar esse total de 18 que jogam vôlei e tênis. Da mesma forma, 22 jogam xadrez e tênis. Ó, xadrez com tênis tem 22. Só que você já colocou 11 aqui nessa região, então tá faltando colocar 11 ainda, certo? 20 jogam vôlei e xadrez. Agora, entre vôlei e xadrez, você tem 20. Só que você já colocou 11 aqui nessa região, então tá faltando 9, ok? Agora as outras informações, ó, 40 jogam vôlei. Você já utilizou 7, 9 e 11 aqui nessa região. Então tá faltando colocar 13, ok? Aí tá faltando você descobrir agora quem vai pertencer apenas a xadrez e quem pertence apenas a tênis. Então você colocou letrinha B e A para essas duas regiões aqui. Então, continuando aqui as informações, ó, para determinar os valores de A e B, usamos as duas informações restantes no problema, que foi o seguinte, ó, o número total de esportistas é 99. Então, nós vamos somar aquele A, olha A como sendo A e B aqui, tá? B tá no X, aqui é B, aqui é A. Então, nós vamos somar A mais B mais 13, mais 11, 9 e 7 e mais esse 11. Esse total é 99. Aí ele conseguiu uma equação que A mais B é 48. E além disso, ele diz o seguinte, ó, o número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Isto é, A mais 11 mais 7 mais 11. Esse primeiro membro da equação é isso aqui, ó. Letra A, que é o 25, A mais 11 mais 11 mais 7. É igual às pessoas que jogam tênis. Eu já coloquei de tênis, né? Então, de xadrez, que é essa outra parte aqui, ó. B mais 9 mais 11 mais 11. Então, vai ter essa igualdade aqui, que a gente vai isolar o A e o B, vai ficar A menos B é igual a 2. Então, nós vamos unir essa informação que A menos B é 2 e A mais B é 48 e vai resolver um sistema simples e você vai encontrar o A igual a 25 e o B igual a 23, certo? E aí você vai poder agora, olhando para o diagrama, responder as perguntas que foram feitas. Então, a primeira pergunta foi o seguinte, ó. Quantos jogam tênis e não jogam vôlei? E não jogam vôlei, né? Então, 25 mais 11, ó, só jogam tênis, porque esses outros aqui jogam tênis e vôlei, né? O próximo, quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei? Xadrez tá aqui, ou tênis. Então, é a união disso aqui. Quando tem o ou, é a união, né? Xadrez ou tênis. Só que não pode jogar vôlei. Você vai eliminar, então, tudo que tem vôlei. Então, vai ser 23 mais 11 mais 25.
certo? Quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? Então, aqui tá vôlei, ó, e aqui está xadrez. Então, quantos jogam vôlei, mas não pode jogar xadrez? Então, vai ser só esse 13 mais esse 7, ok? Aí tá dizendo aqui que a conjunção "e" indica intersecção. Então, esportistas que jogam vôlei e xadrez. E já a conjunção "ou" indica união, né? Esportistas que jogam vôlei ou xadrez. Bom, pessoal, é isso aí. Então, façam a revisão novamente deste material e façam alguns exercícios para vocês fixarem esses conceitos que foram estudados hoje. Até a próxima. Bom estudo para todos.